Boa noite, gente, tudo bem? Jordani Scherer, quarta-feira, 20 horas, Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre estabilidades provisórias. Vamos conversar um pouquinho aqui e eu espero que vocês gostem, tá bem? Roda a vinheta. Muito bem, gente. A gente não pode confundir estabilidade provisória com garantia no emprego e estabilidade. Estabilidade é aquele, conforme a Constituição Federal, que prestou concurso público, fez 3 anos de estágio probatório e adquiriu a sua estabilidade. Delegado, oficial de justiça, promotor de justiça, juiz togado, esse tipo de pessoa, tá bom? Garantia no emprego são aqueles projetos sociais que os governos normalmente fazem para introduzir as pessoas no mercado de trabalho, como menor aprendiz, primeiro emprego e aí por diante. O foco do nosso vídeo de hoje é a estabilidade provisória para empregados seletistas, basicamente, CTPS, carteira assinada. E ela é uma estabilidade provisória. Por que provisória? Porque vai existir ou pode existir um momento na vida da pessoa, do trabalhador, que ele vai ficar hipossuficiente na relação de emprego. E por isso o Estado tem que tutelar ele, dar força para ele para que se equipare minimamente às forças, razão pela qual é necessária a criação das estabilidades provisórias. Nós vamos falar basicamente de 4 tipos de estabilidades provisórias. A primeira, representante sindical, tá? A segunda, o cipeiro, membro da CIPA, tá? A terceira e a mais relevante, gestante. E a quarta é a lei 8213 de 91, que fala do acidentado, tá? A lei do INSS, acidente de trabalho, tá bom? Vamos falar agora de peculiaridades de cada uma delas, lembrando que a ideia aqui não é exaurir a matéria, sempre tem muitas outras ideias, muitas outras jurisprudências, legislações, doutrinas sobre cada uma dessas matérias, mas a gente faz um apanhado rápido aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Tá bom? Representante sindical. Onde é que está previsto isso? Artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal de 1988, a nossa lei maior aqui no país, tá? Na República Federativa do Brasil. Esse é o nome do nosso país. Deixa eu ver alguns detalhes aqui. A partir do registro da candidatura dele, ele já está então estável, tá? E se eleito como diretor ou suplente, até 1 ano após o término do mandato dele, tá? Então, repito, diretor ou suplente a partir do momento do registro da candidatura até 1 ano depois. Dirigente sindical, tá bom? Diferença dele pro cipeiro, pro cara da CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, lá na empresa. É a partir do registro também da candidatura, mas só para cargo de direção, não suplente. Se for só suplente, ele não vai ter essa estabilidade. E é até 1 ano após também o término do mandato dele. Beleza? Onde é que está previsto o cipeiro? ADCT. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. É como se fosse uma notinha de rodapé da Constituição Federal de 88. Artigo 10 da ADCT, inciso 2º, a linha A. Tá bom? E onde é que está prevista agora a gestante, estabilidade da gestante? Também no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 10, inciso 2º, a linha B, tá? O cipeiro na linha A e a linha B fica para gestante. Agora a gente vai desenvolver um pouquinho mais aqui alguns detalhes da gestante, porque a gente tem artigos da CLT, artigos da Constituição Federal, algumas súmulas, eu nem peguei orientações jurisprudenciais, eu nem peguei precedentes normativos, deve ter um caminhão de jurisprudência falando sobre um monte de coisa, eu peguei só uma frasezinha ali de uma doutrina do Sérgio Pinto Martins, que é um baita escritor de direito trabalhista, para falar sobre uma questão de contrato ali e tal. Vamos falar rapidinho aqui então sobre a empregada doméstica. Sobre a empregada gestante e a estabilidade provisória dela, tá certo? Onde é que a gente tem isso aí? Como eu já falei para vocês, no ADCT, artigo 10, a linha B do inciso 2º. A partir do momento da constatação da gestação até 5 meses depois. 5 meses. 150 dias. Por que eu estou falando assim desta forma? Porque se vocês olharem na CLT, artigo 392, se eu não estou enganado, ele fala em 120 dias, 124 meses. Opa,
nós temos aí uma divergência. A CLT prevê menos 4 meses e o ADCT prevê 5 meses, 150 dias, 5 meses. O que prevalece? Bom, fui conversar com alguns advogados amigos meus que trabalham mais na esfera de reclamante, fui dar uma olhada na jurisprudência e tal, e o que prevalece? A jurisprudência diz que prevalece a DCT, 5 meses, indúbio pro operário, ou seja, na dúvida, temos que tutelar o empregado, e não só o empregado nesse caso, mas sim o nascituro, né? Extrapola a relação empregado-empregador e vem então o judiciário, né, num estado de direito sempre vem um terceiro na controvérsia ali e resolve o problema dizendo o seguinte, opa, esse direito aqui não é nem do empregado nem do empregador, mas sim da criança que vai nascer, então nós temos que proteger o quanto mais possível, razão pela qual prevalece a DCT e não CLT. 5 meses então, a partir do momento da constatação da gestação até 5 meses depois, tá bom? Mais um detalhezinho, prevalece em qualquer, seja no aviso prévio ou aviso prévio indenizado ou trabalhado. O que a gente denota disto? Qualquer tipo de contrato de trabalho, certo? Então nós temos aí contrato de experiência, contrato temporário, nós temos o contrato de estágio. E aí, estagiário, pode ou não pode? Aí vem o que eu falei para vocês do Sérgio Pinto Martins, ele escreve muito bem dizendo o seguinte, o estágio, ele não tem um status trabalhista, porque a ideia primordial do estagiário é se qualificar, se profissionalizar, aprender. E o empregador também não exige tantas demandas como se fosse um empregado. E também não tem obrigações legais como se tivesse com um empregado, razão pela qual ele não tem, essa estagiária gestante não vai ter direito à estabilidade provisória, uma vez que ela é tão somente uma estudante, uma aprendiz, uma estagiária. Então aí tem exceções, não é todo e qualquer tipo de contrato de trabalho, mas contrato por tempo indeterminado, que é o clássico, contrato de experiência, aviso prévio ou não, contrato temporário, que é aquele de final de ano, também gestação, tá? Estabilidade provisória. Existe uma súmula, a 244 do TST, que vai dar ali algumas regrinhas bem importantes para vocês. Eu até anotei aqui, mas não vou falar dela agora, porque senão vai ficar muito maçante esse nosso vídeo. Nós já estamos em 7 minutos, tá? Ainda sobre a gestante, como eu falei para vocês, a súmula 244, tá? Depois a gente tem algumas garantias da empregada gestante. A empregada gestante não pode trabalhar, por exemplo, em ambiente insalubre, seja mínimo, médio ou máximo. Ela não pode trabalhar até o final da lactação. Né? Lactação, o que é lactação? Bom, é enquanto o bebê mama, enquanto ele ingere leite, do seio ou não, bom, aí nós vamos ver isso depois, mas é o que a CLT prevê, não pode trabalhar nesse tipo de ambiente, tá? Eu trabalho num ambiente insalubre, sou mãe, e aí? Eles têm que me remover de setor, garantindo o meu percentual que eu já recebi a título de insalubridade, seja mínimo, médio ou máximo, e eu vou para outro setor. Né? Não insalubre, no setor administrativo, por exemplo. Depois que o meu bebê passar dessa fase de lactação, eu retorno para o meu emprego, para minha função de ofício ali anterior, recebendo a insalubridade tranquilamente como era antes, tá bom? Cuidado então, mamãe, sobre esta regrinha, certo? O que mais? Ela tem uma dispensa de até 6 consultas médicas para realizar. Isso também está na CLT, então tu tens esse direito, mãe, de ter essa dispensa, claro, comprovada através de atestado médico, enfim, tu tens que comprovar, mas tu tem esse direito de até 6 consultas para fazer com um pediatra ou até mesmo com o teu médico em virtude da gestação, tá bom? É outro direito que tu tens aí assegurado pela CLT. Depois a gente tem a questão do aborto não criminoso. O aborto não criminoso, eu entendo que o prazo de licença deveria ser maior, porque às vezes pode ter uma complicação médica, pode ter uma complicação psicológica também, né? A mãe perdeu um bebê, enfim, isso deve ser bem preocupante, bem trágico, mas a CLT diz que terá 2 semanas remuneradas de repouso, tá? Então a mãe que tiver um aborto não criminoso, se ficar comprovado que é criminoso, aí enfim, tá cometendo crime, não tem o que se falar em CLT. Mas não criminoso, 2 semaninhas de descanso aí para se restabelecer e voltar ao emprego, tá? Aí a gente tem a outra estabilidade que a gente já falou, que é a questão da Lei 8213 de 91, artigo 118, que fala da questão do acidente de trabalho. Até 12 meses após a cessação do auxílio do INSS,
o camarada vai ter a estabilidade, ou a camarada, né, o empregado ou a empregada vai ter a estabilidade. Alguns requisitos para fazer gozo dessa estabilidade. Tem uma súmula no TST que eu anotei, é a súmula 378 do TST. 15 dias a mais, tem que tirar mais de 15 dias de afastamento e tem que receber o auxílio. Tá? Basicamente, esses dois critérios para tu poderes aí fazer gozo dessa estabilidade. E tem uma estabilidade, já vamos finalizar, que ela é bem peculiar, é o parágrafo 1º do novo artigo 93 da mesma lei, 9213 de 2001, se eu não estou enganado, ou 91, agora eu não me lembro. 8213 de 91, 8213 de 91, é a lei do INSS, a lei dos benefícios do INSS. Artigo 93, parágrafo 1º, ela diz o seguinte, a empresa que tiver mais de 100 empregados, ela tem que ter um percentual de empregados que são recuperados de acidente ou doença de trabalho, tá? E essas pessoas só poderão ser demitidas se contratado outro com as mesmas características para substituir. Então daqui um pouco eu sofri um acidente, fiquei com uma lesão, sei lá, amputei meu braço. Voltei do auxílio, comecei a trabalhar de novo e vou ser demitido. Eu só posso ser demitido se contratarem outra pessoa com as mesmas características para me substituir. Caso contrário, eu me mantenho na minha estabilidade. Tá? Não está claro na lei a palavra estabilidade, mas a jurisprudência tem dito que isso não deixa de ser uma pseudo-estabilidade justamente para garantir o emprego aí no mercado de trabalho das pessoas portadoras de necessidades especiais. Tá bom, gente? Esse foi mais um vídeo aí do nosso canal, eu espero que vocês gostem, deixa aí o seu gostei, deixa seu comentário, curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal. Semana que vem a gente vai falar sobre direito do consumidor, chegou aqui meu bebê novo aqui, ó, esse aqui de baixo foi a esposa que me deu, a CLT, mas esse aqui foi outro livro, ó, tá, direito do consumidor, vamos falar de alguma coisa aí de direito do consumidor, e na outra semana aí sim a gente volta na esfera trabalhista. Obrigado por tudo, espero que vocês gostem, e Deus abençoe todo mundo. Tchau!